Olá, sejam todos bem-vindos à Clarabóia Espeleológica, uma luz sobre o conhecimento. Meu nome é José Mota, eu sou da Sociedade Excursionista e Espeleológica, que é o grupo de espeleologia que está organizando esse evento. Normalmente a Clarabóia acontece de forma presencial aqui em Ouro Preto, no departamento de Geologia, só que em meio a essa pandemia e condição de isolamento social, a gente optou por fazer esse evento de forma online. Espero que vocês gostem. É, Falar um pouco sobre mim. Eu sou graduando em Engenharia Ambiental aqui pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sou membro da SE há uns 4 anos e durante esse tempo eu participei de diversos eventos, projetos, fui diretor de documentação e atualmente eu sou o presidente da entidade. E é sobre ela que eu vou falar hoje, contextualizando um pouco as próximas apresentações que vão vir, que são de pessoas da SE, são de membros da SE, falando um pouco sobre trabalhos que foram publicados sobre espeleologia e demonstrando um pouco da experiência profissional sobre alguns temas. Aqui um sumário rápido sobre os principais tópicos que eu vou abordar aqui nessa apresentação. Primeiramente, a fundação da entidade, a atual estrutura e funcionamento do grupo, focando um pouco no nivelamento técnico que a gente tem entre os membros, a influência dos grupos de espeleologia nacionais, focando principalmente na influência institucional e científica da SE, um pouco dos principais projetos que a gente tem hoje em execução e algumas considerações finais. Então vamos lá para a fundação da SE. A data oficial da fundação é dia 15 de outubro de 1937, tendo o dia 12 de outubro como data comemorativa, que coincide com também o aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto. Foi um marco muito importante para a espeleologia nacional, a criação da SE, pois ela se tornou a primeira entidade de estudos espeleológicos da América. Aqui está uma foto exemplificando. É a primeira ata, a ata de fundação da entidade. Foi uma reunião encabeçada aí pelo senhor Vitor Dekesh. Essas expedições começaram principalmente na região aqui perto de Ouro Preto, no quadrilátero ferrífero. Vou passar algumas fotos exemplificando algumas dessas primeiras saídas de campo. O pessoal aí no acampamento, se preparando para ir para a caverna. Aqui à esquerda a gente vê uma foto na Lapa de Antônio Pereira, bem na boca dela. Se vocês percebem, esse portão que tem aí no fundo do pessoal é a entrada da caverna, que é utilizado para fins religiosos, fica aqui bem perto de Ouro Preto, Mariana. A foto da esquerda é um espeleólogo da SE em Pedro Leopoldo em 1971. E a foto da esquerda é 1944. Vale ressaltar também o apoio institucional que a Escola de Minas deu à SE, e isso foi crucial para o desenvolvimento das atividades. Hoje, uma das maiores dificuldades que os grupos nacionais enfrentam é a falta de recursos para executar as atividades de campo, de escritório, por falta de material, de dinheiro para transporte, e esses projetos vinculados com a universidade se tornaram possíveis a partir desse vínculo com a Escola de Minas. Aqui a gente vê, por exemplo, uma foto exemplificando que é um ônibus da Escola de Minas, que ajudava o pessoal a fazer as primeiras saídas de campo, assim como a arrecadação de verba para conseguir equipamentos. Aqui a gente tem os primeiros equipamentos de descida vertical que o grupo teve. Aqui uma foto no Pico do Frazão, aqui em Ouro Preto, o pessoal fazendo uma excursão, e eu coloquei essa foto para explicar um pouco o porquê desse nome, Sociedade Excursionista e Espeleológica, que além de produzir estudos em cavernas, o grupo também fazia saídas de campo para algumas províncias cársticas, alguns pontos interessantes de se observar a geologia aqui da região, como forma científica também. Aqui uma foto da sala da SE no Departamento de Geologia da UFOP, é a nossa sala de apoio, onde a gente faz algumas reuniões, principalmente durante período de aulas, que a gente está lá no campus do Morro do Cruzeiro, e ela também serve para armazenamento de algumas das nossas revistas, do acervo de revistas e acervo museológico, uma parte fica nessa sala.
aqui a nossa sala de reuniões, que acontece em todas as terças-feiras. É importantíssimo que o grupo tenha reuniões semanais para poder direcionar todos os projetos, que não são poucos, e é importantíssimo que esse encontro aconteça de forma periódica para manter as ideias sempre alinhadas. Aqui o pessoal preparando o momento pré-reunião. Anexada a essa sala de reuniões, a gente tem a sala de equipamentos e de treinamento, onde a gente faz a guarda do material, tanto museológico quanto de equipamentos mais técnicos, que são utilizados hoje em dia. E além disso, essa sala tem um circuito com cordas, onde acontece treinamentos das técnicas verticais, que eu vou falar um pouco melhor desses treinamentos que acontecem periodicamente na entidade. A rotatividade média entre os membros é cerca de 5 anos, mais ou menos, visto que a SE é um grupo vinculado ao UFOP e a maioria de seus membros são alunos da universidade. Uma vez que esses alunos se formam, muitas vezes eles deixam de frequentar, deixam de participar das atividades, e ao mesmo tempo novos alunos, os calouros, começam a fazer parte e tocar os projetos iniciados e iniciar outros projetos. E para isso é importantíssimo que a gente mantenha o nivelamento técnico entre os membros, para que essas atividades continuem em execução. A gente tem uma foto aqui exemplificando isso, que são as técnicas verticais que eu tinha dito agora há pouco. Semanalmente acontecem as aulas de vertical, onde os membros mais antigos ensinam aos membros mais novos essas técnicas, naquela sala que eu mostrei agora há pouco, de treinamento. E ao final do período letivo, desses 6 meses de treinamento, acontece alguma descida em outdoor, onde os instrutores, que são os membros mais velhos, vão ao Parque das Andorinhas, ao Parque do Itacolomi e regiões próximas aqui do município para executar essas atividades em campo. A gente tem também um mapeamento, o nivelamento técnico da topografia espeleológica, que é uma saída de campo exclusiva para aprimorar essas técnicas aos membros mais novos. A vetorização de mapas, feito esse mapa topográfico, os membros iniciantes eles aprendem a fazer a vetorização desses mapas, principalmente utilizando o AutoCAD e o Compass, que são os dois softwares mais utilizados pelo grupo assim, para vetorizar os mapas. Além disso, a gente aprende o geoprocessamento, principalmente com o QGIS e também o ArcGIS, o cadastro das cavidades, que é importantíssimo, tanto no Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, que é uma plataforma nacional do CANIE, do SECAV, e também o Cadastro Nacional das Cavernas, também nacional, só que vinculado à Sociedade Brasileira de Espeleologia. Acontece também de forma semanal a manutenção das mídias sociais, site, Instagram, Facebook, para manter sempre atualizado nossas atividades nas redes sociais. E também a catalogação do acervo, tanto de equipamentos quanto de acervo museológico e documental também. A diretoria da SE ela é composta pelo presidente, secretário, tesoureiro, diretor de materiais, diretor de documentação, diretor de imprensa e divulgação, além do diretor científico, que nesse caso, exclusivamente, ele deve ser um professor. No momento a gente tem o Isaac Rudnivski, que é o professor do Departamento de Geologia da UFOP, e também o diretor científico da SE, que está sempre presente nas atividades. Vale ressaltar que os projetos, os eventos, as atividades em geral, elas são desenvolvidas por todos os frequentadores. Os membros da diretoria têm a responsabilidade de encabeçar esses projetos e fazer com que eles aconteçam da melhor forma possível, mas o trabalho ele vem de todo mundo, de todos os membros. Atualmente, se eu não me engano, são 34 membros, a quantidade expressiva de pessoas trabalhando e fazem com que isso tudo dê certo, né? A influência dos grupos na espeleologia nacional. Aqui eu peguei como exemplo os grupos associados à SBE. Vou tentar deixar o link aqui onde vocês conseguem ter acesso a esses grupos. Obviamente são vários outros, só que aqui eu quis pegar apenas os associados para ter esse padrão. E esses grupos, a SBE diz que todos eles têm um papel fundamental
Na pesquisa, desenvolvimento de pesquisas científicas, por exemplo, né? A formação de novos espeleólogos e a fiscalização do patrimônio espeleológico em suas regiões de atuação. A gente tem um exemplo aqui, o Sudeste, que tem 16 grupos de espeleologia, seguido pela região Norte, que tem 5. A região Centro-Oeste e Sul tem 3 grupos, enquanto a Norte tem apenas um grupo de espeleologia. Fazendo uma comparação rápida aqui, a gente tem que 40% das cavidades cadastradas no Cadastro Nacional de Cavernas estão localizadas na região Sudeste, que também é onde está o maior número de grupos de espeleologia do Brasil. Isso pode ter uma explicação que, através dos estudos espeleológicos realizados por esses grupos de exploração, prospecção, que é nada mais que se procurar as cavernas, a manutenção desses estudos, de estar sempre procurando, de estar sempre cadastrando as cavidades, ajuda com que determinada região tenha um maior número de cavernas cadastradas. É claro que existem vários outros fatores, inclusive o licenciamento ambiental, ele é responsável por uma grande quantidade de cavernas cadastradas nessas plataformas que a gente tem, o CNC e o CNIE, mas vale ressaltar a importância dos grupos para descobrimento de novas cavernas e, além do descobrimento dessas cavernas, o desenvolvimento de atividades científicas nessa região. Aqui o mapa que eu tirei do CNC. Falando um pouco agora sobre a influência institucional da SE, eu não poderia deixar de comentar sobre o Congresso Brasileiro de Espeleologia, que nas suas primeiras edições ele foi realizado pela SE, exceto o primeiro, que foi em São Paulo, no Vale do Ribeira. Essas primeiras edições foram organizadas pela SE, e a gente pode destacar a 4ª edição do Congresso Brasileiro, que foi aqui em Ouro Preto, que teve algumas peculiaridades nesse congresso. Primeiramente, coincidiu com a criação da Universidade Federal de Ouro Preto, também com o lançamento da primeira edição da revista Espeleologia da SE, que talvez seja a primeira revista de espeleologia nacional. Apesar de não ser periódica, ela teve uma relevância gigantesca para a difusão desse conhecimento, ampliação do leque de abrangência. E principalmente esse congresso foi um marco importantíssimo para a espeleologia nacional, pois nele foi criada a Sociedade Brasileira de Espeleologia. A data de fundação da SBR é 1º de novembro de 1969, e ela marcou a congregação a nível nacional de todos os outros grupos, e também tem a influência de estímulo à criação de novos grupos e a interação desses grupos já existentes. A partir de um tempo, então, foi adotado pela SBE um padrão decenal, ou seja, a cada 10 anos, para que a organização do Congresso Brasileiro de Espeleologia voltasse para Ouro Preto, onde é o berço da espeleologia nacional, para a realização desse evento. Aqui a gente tem a logo do último congresso que foi realizado aqui em Ouro Preto. Tive a felicidade de estar presente, ajudando lá na organização, e a gente já está pensando aí no ano de 2027, quando vai ser o próximo congresso aqui organizado pela SE. As próximas gerações da SE terão essa responsabilidade, que é um evento fantástico. Ainda na influência institucional da SE, a gente tem alguns dos eventos organizados recentemente. Tem o workshop de quiropterofauna cavernícola, que foi em 2018, um workshop exclusivo para as discussões em torno dos morcegos, dos estudos, principalmente no licenciamento ambiental, sobre as populações de morcego. O Encontro Mineiro de Espeleologia, que acontece aqui no estado de Minas Gerais, né? E não tem a organização exclusiva da SE, mas de todos os grupos, de vários grupos de espeleologia aqui do estado. Inclusive, esse ano iria acontecer mais uma edição desse evento, organizado pelo Guano Espelho, só que com essas mudanças que a gente teve geral nos cronogramas, esse evento foi adiado. Fiquem ligados lá, segue a página do Guano. Vou tentar deixar o link aqui também, vários links aí deixando, para vocês acompanharem, que é um evento bem legal que o pessoal do Guano vai organizar.
Não se sabe se vai ser esse ano ou quando vai ser, mas vale a pena ficar ligado. Teve também o Simpósio de Espeleologia e Legislação Ambiental, que aconteceu no ano de 2018, e a gente colocou em discussão, colocou em pauta algumas das temáticas mais relevantes acerca da legislação ambiental, do licenciamento espeleológico, o curso de introdução à espeleologia, que desde 1982, salvo engano, a SPE realiza esse curso para os alunos da UFOP, como forma de despertar espeleológico para quem tem interesse nessa área e também para recrutar novos membros para a entidade, a principal forma de dispersão dessa ciência na universidade hoje. E também a Clarabóia Espeleológica, que é o evento que está acontecendo agora, que é um dos primeiros eventos online que a gente está realizando. Partindo agora para a influência científica da SCE, eu não poderia deixar de falar do Congresso Brasileiro, né, de Espeleologia, que a SPE tem um histórico vasto de publicações científicas e informativas. Eu fiz uma busca rápida nos anais lá da Sociedade Brasileira de Espeleologia para fazer alguns comparativos das publicações da SCE desde os primeiros congressos até os dias atuais. Aqui, no 10º Congresso Brasileiro, que foi sediado inclusive em Ouro Preto, a gente teve a publicação de 10 trabalhos, em meio aos 23 trabalhos publicados nesse congresso. A gente teve 10, que corresponde a mais ou menos 43, 44% dos trabalhos, ou seja, uma quantidade muito elevada quando se trata de um evento nacional. E buscando agora, vale lembrar também que esse 10º Congresso, ele é o mais antigo, disponível lá no site da SBE, nos anais de publicação. Não consegui ter acesso aos mais antigos, mas é só para caráter de comparação mesmo, né? E aí, pegando o último congresso, que esse aconteceu na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul, no ano passado, 2019. Nesse congresso a gente teve 8 resumos expandidos, então a gente consegue ver um certo padrão da quantidade de publicações da SCE no Congresso Brasileiro. Só que um dado muito interessante é que mesmo mantendo esse padrão, a gente passou de 43, 44% para 7%. Então o número de publicações aumentou de forma considerável, enquanto no 10º Congresso a gente teve 23 trabalhos publicados. Nesse congresso em Bonito, no 35º, se eu não me engano, foram 112 trabalhos. Isso é um dado bem legal da gente ver a evolução das publicações científicas, tanto em qualidade, mas também em quantidade. Nesse congresso também a gente participou, a gente fez a execução do minicurso de técnicas de mapeamento espeleológico, que foi um dos minicursos oferecidos durante esse congresso. Também fomos convidados pela Escola Brasileira de Espeleologia para ministrar uma das aulas do curso de formação de espeleólogo nível 1. Fomos primeiro lugar nos concursos de mapas históricos, mapas atuais e fotografia. Receber essas premiações foi bastante interessante, porque foi uma forma concreta de enxergar esses frutos sendo colhidos, o trabalho de anos sendo recompensado. Foi bem legal. Aqui eu queria mostrar esses produtos vencedores. Um deles foi o mapa da Gruta Manequinho, que ganhou a categoria de mapas atuais. Um mapa bem bonito, vetorizado no AutoCAD. O mapa vencedor da categoria de mapas históricos, que é a Gruta Tapuiú 2, em Campo Formoso, na Bahia. Não sei se vocês conseguem ver que a imagem está muito ruim, mas esse desenho foi todo feito à mão. Num zoom aqui a gente consegue perceber um pouco desses detalhes do espeleólogo. Se eu não me engano, esse mapa é de 1982, bastante antigo. E a gente consegue ver essa riqueza de detalhes mesmo desse espeleólogo, que eu diria até que era um artista, né? Que é um artista, o grande Leonel. E a foto vencedora do concurso de fotos, o conduto Olho do Dragão, fica na Gruta Martimiano 2, no Parque Estadual do Ibitipoca, onde a gente realiza várias atividades. Foto feita aí pelo Gabriel Lourenço. Os principais projetos em andamento na Sociedade Excursionista Espeleológica, eu vou citar só alguns deles.
Aqui a gente tem a caracterização do patrimônio espeleológico do Parque Nacional das Ciprivivas. É um projeto que está na fase 3 da execução. Já foi feito todo o levantamento bibliográfico, a gente já fez a primeira saída de campo e no momento a gente está tratando esses dados. O campo foi em janeiro, passamos quase o mês todo lá, fazendo a prospecção em alguns pontos do parque. O cadastro e avaliação dos aspectos espeleoturísticos do Parque Estadual do Ibitipoca. Lá em Ibitipoca a gente já realiza algumas atividades há mais tempo. Essa em questão, avaliando os aspectos espeleoturísticos, é a mais recente. Aí a gente consegue ver exemplificando alguns trabalhos de topografia das cavernas, de exploração, e a gente faz alguns outros levantamentos para gerar o perfil do visitante, algumas visitas às cavernas turísticas, que lá existem várias. Esse projeto é de extrema importância para o parque, uma vez que ele já tem cavernas turísticas que já recebem os turistas há bastante tempo, e a gente consegue desenvolver algumas diretrizes, talvez, para a melhor utilização desses espaços, para a melhor segurança e o bem-estar do turista também, né? Projeto de vetorização de mapas, esse é um dos projetos periódicos que a gente tem, que eu tinha citado anteriormente, onde a gente utiliza geralmente o Compass e o AutoCAD, acontece semanalmente lá na SE. O curso de introdução à espeleologia, aqui vocês conseguem ver na foto à esquerda, um exemplo lá das aulas teóricas que a gente tem lá no departamento de geologia. São 11 palestras durante uma semana. E na foto à direita a gente vê a saída de campo, que acontece ao final dessas palestras em alguma província kárstica aqui da região de Minas Gerais, para exemplificar um pouco do que a gente viu na parte teórica. A gente consegue demonstrar na parte prática. Na foto aí a gente vê momentos antes da entrada lá na Gruta Morena, a leitura do mapa para localização dos alunos. O projeto de catalogação de mapas e documentos, num levantamento recente, indicou que a gente tem cerca de 340 mapas espeleológicos só históricos, produzidos pela SE, que a gente tem até hoje. São mapas fantásticos, de metros de comprimento, bem legais, até outros menorzinhos. O projeto website, que é a manutenção da nossa principal forma de propagação desses estudos que a gente tem o ano inteiro. O projeto de treinamento nas técnicas verticais, que eu já tinha adentrado nesse assunto. Aqui uma foto exemplificando o batismo de uma das turmas, a turma do ano passado. O projeto museu, que antes era chamado de museu itinerante, mas a gente está movimentando para conseguir que esse museu fique fixo no Museu de Escola de Minas, da Escola de Minas aqui de Ouro Preto. Aí algumas das fotos do nosso acervo. A SE Solidária, que é um projeto de extensão para a comunidade ouropretana, onde a gente vai às escolas, vai às comunidades, para levar um pouco dessa espeleologia, do despertar espeleológico, para a população. Aqui na foto maior a gente tem as crianças lá do Colégio Marília de Disseu, Colégio Estadual, acompanhando uma das palestras sobre a introdução à espeleologia, e as outras duas fotos menorzinhas aqui à direita, um pouco da Espeleolimpíada, que aconteceu durante o projeto aqui da UFOP, Universidade Décio Morro, que é organizado pelas Repúblicas de Ouro Preto, para trazer um pouco de lazer e de conhecimento também para a comunidade ouropretana. Para finalizar, queria deixar alguns agradecimentos especiais aqui que eu não posso deixar de falar, para parceiros mesmo que estão sempre com a gente, e sem eles seria muito mais difícil a continuidade nos projetos e até o início da entidade, que é a Escola de Minas, a UFOP, a Fundação Gossex, Fundação Vitor Decast e aos nossos ex-alunos. Aqui meu contato, caso precisem mandar uma mensagem, mandar um e-mail, fica aí também o contato de e-mail e do Instagram da SE. Queria agradecer a todos, espero que vocês tenham gostado e que acompanhem as próximas aulas, que serão bem legais. A gente encontra na live mais tarde. Valeu!